Pronto, pronto. Tive que desligar tudo para começar tudo de novo. O que será que aconteceu? Não sei, Caiu. caiu. Eu estou imaginando que foi um superaquecimento do meu celular, porque Ah, eu tentei voltar lá para o Instagram, voltava para a página inicial e ele não montava, sabe? Aí eu desliguei e aham, liguei de novo. Então aham. vamos ver. Acontece. Então eu vou te apresentar de novo, certo? Eu vou te apresentar de novo. Então, como a gente está retomando, então essa daqui é a terceira das 4 lives da série Viver Orgânico que a gente está construindo aqui no Instagram. E hoje a gente trouxe a Simone Barbante, que é antropóloga, cuidado para não falar nem arqueóloga nem antroposófica. Ela é arqueóloga, estudante das ciências sociais, e ela desenvolveu um trabalho de pesquisa baseado no elo afetivo do produtor com a terra. E isso é assim algo extraordinário que a gente quer deixar aqui registrado e compartilhar com vocês, né? Então, agora sem mais nem menos, a Simone Barbante está com a palavra. Ah, eu quero agradecer, viu, pelo convite. Acho que a Tuti tem esse dom, né, de resgatar assim das pessoas o que elas passaram na vida, o que estudaram, o que viveram. E esse trabalho realmente tem muito a ver com a minha história de vida, né, como interiorana, como alguém que gosta do campo, da terra e com a minha história de vida, enfim. E eu queria agradecer essa oportunidade que você deu, né, me deu, de resgatar um pouco da minha história, um pouco do meu trabalho, que faz já algum tempo, né, que foi o trabalho de mestrado. E assim, eu queria pedir, se você me permite, ler assim rapidamente um poema que eu faço como na introdução do trabalho, um poema da Cora Coralina, Da Cora Coralina. que fala da terra. E aí, assim, foi num dia que eu voltei da pesquisa no assentamento, é uma coisa incrível, essa coisa da sincronicidade, né? Parece que as coisas vão acontecendo juntas. E aí eu Hum. voltei e estava lá fazendo minhas anotações, que o antropólogo gosta de um diário de campo, né? Caderninho. Era gravador, mas caderninho, muito caderninho, né? E aí eu tô lá na sala da minha mãe, que a minha mãe morava em Itapira, onde tem um assentamento próximo, né? E aí Uhum. começou um programa na televisão e foi lido esse poema da Cora Coralina. Eu falei, poxa, tem tudo a ver com o meu trabalho, né? Então posso? Claro, claro. Que delícia. É, Eu sou a terra, eu sou a vida. Do meu barro primeiro veio o homem. De mim veio a mulher e veio o amor. Veio a árvore e veio a fonte. Vem o fruto e vem a flor. Eu sou a fonte original de toda a vida. Sou o chão que se prende à tua casa. Sou a telha da coberta de teu lar. A mina constante do teu poço. Sou a espiga generosa do teu gado. E certeza tranquila ao teu esforço. Sou a razão de tua vida, de mim vieste pela mão do Criador, e a mim tu voltarás no fim da lida. Só em mim acharás descanso e paz. Eu sou a grande mãe universal, tua filha, tua noiva e desposada, a mulher e o ventre que fecundas. Sou a gleba, a gestação, eu sou o amor. A ti, ó lavrador, tudo quanto é meu. Teu arado, tua foice, teu machado, o berço pequenino do teu filho, o algodão da tua veste e o pão da tua casa. E um dia bem distante a mim tu voltarás, e no canteiro materno do meu seio tranquilo dormirás. Acho que resume É bem. mais gostoso quando a gente sabe, né, dessa conexão, né, que você Uhum, trouxe. uhum. Muito forte, né? A conexão da terra com tudo que a gente vivencia, né? A gente se distanciou disso, mas toda a nossa sobrevivência, muito dos nossos sonhos e a natureza, né? Enfim, tá em nós, né? A gente não tá apartado da natureza. E aí, contando um pouquinho de como aconteceu esse trabalho,
Ele começou lá numa pesquisa na graduação sobre o uso de agrotóxicos nos assentamentos rurais. Como eu estudava no interior, né, na Unesp de Araraquara, existiu um projeto grande de pesquisa sobre um censo sobre os assentamentos rurais, né? Ali na região que começou essa formação dos primeiros assentamentos no estado de São Paulo, e aí se mobilizou então vários cursos da Unesp para fazer essa pesquisa, esse censo. Era ciências sociais, era medicina, era odontologia, era agronomia, eram todos os cursos, enfim, né, da Unesp envolvidos no censo. E a gente estava dentro dos subprojetos. No caso, eu fui trabalhar já no segundo ano de faculdade nesse subprojeto que era o uso de agrotóxico nos assentamentos. Então foram 4 anos de pesquisa sobre esse tema, né? Eu fiz muito levantamento de dados, tanto com os assentados quanto levantamento em instituições, né, de produção de dados primários, secundários, associações de produtores rurais e todas aquelas histórias assim de muita gente que defendia, né? Inclusive o nome era Defensivo Agrícola. Uma das vezes eu fui fazer pesquisa numa associação de produtores, né, de indústrias de defensivos, né? E eu tinha numa Então, entrevista. isso em 2001. Isso, A tua... sim. A minha graduação, essa graduação foi de 87 a 91. E aí, E, nessa época, quer dizer, quase na virada, né? De uhum, 99 para 2000, né? isso. E aí ainda Sim, se daí chamava depois, defensivo agrícola. sim, É sim, nisso que eu isso. quero chegar, assim, essa questão Sim, do conceito do defensivo agrícola, né? sim. E para muitos ainda é assim, né? Porque você vê como que nas denominações a ideologia está ali, né? Ela pode estar um pouco escondida, mas para gente que se aprofunda um pouco e gosta do tema, a gente percebe a intenção, né? Então, é defensivo agrícola. Se você for falar com um cara que representa a indústria, né, ele vai chamar de defensivo. E a gente passou a chamar de agrotóxico, né? Já nesse projeto aí na graduação, né, Uhum. o termo era agrotóxico. E aí, na graduação, quando eu terminei em 91, nossa, gente, quanto tempo! Ficou para mim uma pergunta assim sobre esses assentados, né, que viviam em condições tão difíceis, precárias, principalmente no começo ali do acampamento, né? Eram falta energia, falta água, falta escola, falta posto de saúde. E eu fiquei com uma pulga assim atrás da orelha, né? O que que levava essas pessoas a quererem voltar para a terra, a morar na terra, produzir na terra? E isso Uhum. eu fui poder desenvolver mais ou menos 10 anos depois, porque eu vim trabalhar em São Paulo e aí voltei a estudar e fui fazer o mestrado na PUC. E aí que eu fui Uhum. pesquisar essa questão do que impulsionava esses homens para a Terra, né? Esse desejo de voltar para a Terra, de estar na Terra. Então foi assim que aconteceu. Depois, em 2001, foi quando eu defendi a dissertação, né, de mestrado. Ah, E foi entendi. aí que eu faço esse trabalho aqui do retorno à terra. E aí, assim, como elo afetivo e meio de sobrevivência. Porque, É assim, você retornando para o teu trabalho, fazendo o teu retorno à terra, né, também. sim, sim, foi bem isso. Foi bem isso. Eu gosto muito dessa parte que você deve ter visto, né, na introdução do trabalho, que é um pouco que faço essa identificação, né? Antropólogo adora fazer isso, né? Essa coisa da aproximação o máximo possível com as pessoas que ele está pesquisando, com o grupo que ele está estudando. E aí eu faço essa identificação de mim e de uma assentada, né, que eu tinha acabado de entrevistar no Horto de Vergel, só para contextualizar, né? Foram 2 assentamentos que eu fiz a pesquisa. Um lá próximo a Itapira, entre Itapira e Mujimirim, aqui no estado de São Paulo, né? E eu sou de Itapira. Então, assim, Uhum. vindo de uma das entrevistas com a Ileide, que era uma liderança até hoje no assentamento, e era, né? Eu escrevo isso na introdução, que eu acho que nós duas tivemos essa coisa de ter vivido na terra, ter passado pela cidade, ter conquistado algumas coisas que na cidade a gente acaba que a cidade proporciona, né? No meu caso, ter feito uma faculdade, depois um mestrado. No caso dela, ter tido experiências em organização de movimento social. Aí ela volta para o assentamento, que era o sonho dela, voltar para a terra.
E aí eu percebi isso, sabe? Que nós duas estávamos voltando. A gente estava voltando para a Terra. E esse assentamento, então, era o mais recente, ele era acampamento ainda quando eu fiz a pesquisa, e para poder comparar e contrapor, eu fiz um outro assentamento que é lá na região de Itapeva, mais sentido Paraná, né, também em São Paulo, mas sentido Paraná, que era dos mais antigos, era de 1984, o assentamento Pirituba. Então eu queria Uhum, essa comparação de um recente e de um mais antigo, e queria uma comparação de tempo de experiência de vida na Terra e de trabalho na Terra. Porque a minha hipótese é que isso influenciaria na preocupação, sabe, com as técnicas de cultivo e com a preservação ambiental. A minha uhum, hipótese era de que pessoas que tinham vivido na Terra por mais tempo, mais tempo não, sempre, que nunca saíram de viver e trabalhar na Terra, teriam uma preocupação maior com essa questão da preservação ambiental. E Horto de Vergel eram pessoas que tinham nascido, vivido na cidade, mas por conta toda do que a gente conhece, né, desse êxodo rural, por conta da mecanização, dessa apropriação, né, das grandes usinas, dos grandes fazendeiros, eles foram obrigados a ir para as cidades, né, inchar as uhum. periferias e tal. Aí, no Horto de Vergel, a maioria tinha passado pela vida na cidade. Então, eu achei interessante fazer essa comparação, né, entre Uhum. os dois assentamentos. Aí eu fiz pesquisas com o ITESP, que é o Instituto de Terras aqui do estado de São Paulo, me ajudou na questão mais de dados estatísticos, de mapear, né, os assentamentos, essa questão de história de vida, de quanto tempo de trabalho na terra, de faixa etária dos chefes, né, de família. Mas, para o meu tema, eu achava interessante fazer entrevistas qualitativas, né? Menos direcionadas, nada que fosse um questionário. Então, lá eu ia e sentava com as pessoas, né, que sempre receberam super bem. Você viu as fotos aqui, né, no livro. Elas Uhum. eram tão pequenas, a Tereza tinha 2 anos, a Clara tinha 1 ano. E aí lia todo mundo, né, a família inteira. Quando era E lá em Vergel, minha mãe morava perto, mas lá em Itapeva, que é mais longe, a gente ficou lá hospedado. E assim, elas adoravam, né? E o pessoal recebia super bem, e dava uma atenção para as crianças, né? Então foi muito legal essas entrevistas, que foram mais demoradas, né? Eu gravava e depois analisava essas entrevistas. a Ana tá falando o que que é o livro aqui, ó. Com certeza, Ana. Essa semana eu vou levar para Tuti. Eu vou levar para Tuti essa semana alguns exemplares. Ah, Então, legal. Pode deixar lá comigo, com certeza. eu vou levar sim. Então, aí, Tuti, se você quiser falar alguma Não, coisa vai já. falando, porque eu estou achando muito legal essa tua contextualização da pesquisa, de você falar desses, né, das suas escolhas, dos assentamentos, de Uhum, como isso vinha balizar um pouco as suas tentativas de compreender essa relação, né? E isso que você uhum, também está trazendo, né? De fazer as entrevistas mais qualitativas e não tanto pergunta e resposta, uma coisa mais fria e distanciada, mas que você pudesse realmente estabelecer essa conexão com a pessoa, né? E não uhum. ficar só nessa coisa de, eu sou pesquisadora, estou aqui e você está aí, né? Mas Sim. poder criar esse vínculo, né? Também, porque você estabeleceu um elo afetivo com aquelas pessoas também, né? Uhum, uhum. A gente sempre procura, né? Eu acho que é uma característica dentro das ciências sociais, mas principalmente da antropologia, se colocar nessa relação de maior igualdade, mais dialógica, né? Não, Uhum, de evitar aquela coisa do sujeito da pesquisa, do objeto da pesquisa, né? Tanto uhum, é que eu questiono isso no trabalho e sempre questionei, né? Que não tem isso, principalmente para antropologia, não tem essa coisa de que aquele grupo é o meu objeto de estudo, né? certo. Ele é alguém com quem eu dialogo e que a gente tem trocas. Eles Uhum, aprendem, eles aprendem comigo, talvez, no nosso diálogo, e eu aprendo muito com eles também. É um outro tipo de abordagem, né? uhum. Não tem temas específicos para antropologia, né? Eu brincava com meus alunos. Antropólogo não é aquele que estuda só índio, né? Porque tinha muito disso, né? Você estuda índio?
Não, não estuda só índio, mas a abordagem é diferente, mesmo dentro da política e da sociologia que está nas ciências sociais, né? Então, assim, eu estabelecia esse diálogo com eles e procurava encontrar essas identificações, assim, entre nós, né? Estabelecer esse Uhum. vínculo. E aí, aí a possibilidade da pessoa falar o que ela sente, a subjetividade, né? Porque até eu uso autores que vão trabalhar com essa questão da subjetividade, que não estou falando de psicologia, de individualização, né? Mas eu estou Uhum. falando de questões que aparentemente são objetivas, inclusive impulsionam a luta, né? No caso, a luta pela terra. Se você for olhar, tem um componente muito forte aí religioso, né? Tem uma narrativa religiosa, bíblica, forte no movimento sem terra. Não é à toa que ele nasce das comunidades eclesiais de base, né? Uhum. Então, assim, a mística, esses cultos, esses rituais ligados à religiosidade, mesmo a narrativa bíblica, né, de que Deus fez a terra que não é, né, os assentados falam muito nisso, né? Ah, porque Deus fez a terra e não é só para alguns, ele fez para todo mundo poder se alimentar dela, né? Ah, Uhum. Deus fez, eu tô aqui nessa caminhada que é muito sofrida, né? Há muito tempo eu tô tentando ter um lugar que seja o meu lugar, produzir a terra. E é como se fosse aquela caminhada ao encontro da terra prometida. Então, você localiza muito, né, desses elementos, assim, religiosos. Então, não dá para a gente olhar só para os movimentos sociais, para esse retorno para a terra, só pelo viés da economia, da sobrevivência, do social. Também tem, mas tem muito do aspecto subjetivo simbólico, né, de uma Uhum. identidade, Uhum. ligada ao lugar, ligada ao que eu espero, como o tipo de trabalho que eu espero, o tipo de lugar que eu tenha ligação como uma experiência de vida que faça sentido, né? Então, tá na terra, aquela paisagem, aqueles sons, aquele ritmo de vida que eu fui percebendo, né, ao longo da pesquisa, que é o que impulsiona e muito essas pessoas, né? Para quererem voltar para a Terra, estar na Terra. Estar Então, na Terra. lógico, Estar na Terra. estar É na uma Terra. coisa que o Jonathan falou na live dele, por exemplo, né? Ele falou assim: tem vezes que eu estou resolvendo um problema aqui na feira, com, sei lá, com um parceiro, com o frete, sei lá, Sim, coisas que sim, acontecem ali na dinâmica. E ele fala assim: não é aqui que eu queria estar. Eu queria sim, estar lá, eu queria é estar lá verdade. no plantio, eu queria estar É, mexendo na terra, né? é verdade, ele E falou as próprias isso. condições do trabalho, às vezes, afastam você daquilo que você mais quer fazer, que é ficar na terra. Ele fala, ficar lá com os meus bichinhos, ouvindo aqueles sons, né? E Sim, ele trouxe sim, exatamente isso na fala dele. verdade, é verdade. Nossa, que legal a sua percepção. Lembra? No dia Lembra? passou batido isso para mim, mas ele falou mesmo. E para você ver que é uma experiência assim tão pontual e curta até para ele, mas ele identifica perfeitamente o que ele quer e o que ele não quer, né? Exatamente, exatamente. Então, e foi isso que eu percebi na fala dos assentados. Tanto é que era um tema que não era a princípio o meu tema de pesquisa. Mas isso foi tão recorrente na fala deles, essa questão da oposição, é muito mais simbólica, né? Hoje o campo e a cidade, ela tem essa conotação muito mais simbólica do que seja, né? O campo e a cidade. A gente hoje está muito próximo, né? Esses assentamentos que eu pesquisei, eles estavam próximos da cidade e o assentamento, o sítio, né? Mas, assim, tem algumas dimensões simbólicas que ainda são muito fortes, né? E essa questão dos cheiros, dos sons, a paisagem, do ritmo de trabalho, o trabalho por tarefa. Eu me dedico agora à tarefa de varrer o quintal, dali a pouco eu vou fazer o almoço, dali a pouco quando eu estou mais. Tem um capítulo que eu sou muito apaixonada, que eu analiso uma entrevista que eu acho muito emblemática, que foi essa entrevista, para falar da questão do tempo, né? Que Como. está lá no finalzinho, né? É, É o penúltimo capítulo, né? Eu dei é, uma é, olhadinha nele. é.
E ele vai falar exatamente disso, né? Tem um momento que ele fala, quando eu estou mais adiantado com as minhas coisas assim, com a roça, eu almoço e deito lá debaixo do pé de limão e tiro até um soninho, assim, é isso que eu quero, sabe? É isso que eu sempre quis. Eu quero um trabalho autônomo que não seja regido pelo lucro do patrão, pelo relógio do patrão, mas eu não quero ser um encanador, o pedreiro, eu não quero. Eu quero trabalhar na terra, foi isso que eu sempre quis, né? Então, assim, isso foi um tema muito recorrente nas entrevistas. E eu falei, bom, eu tenho que escrever sobre isso. Eu tenho que escrever sobre isso, né? Porque não era, assim, o foco do trabalho. Mas aí eu acabei percebendo que era importante falar Uhum. sobre isso, né? Essa dimensão campo-cidade, das diferenças, né? De vivências e da questão do tempo como um referencial importante para pensar nessa história de vida desses assentados. Inclusive, o tempo. Bom, mas eu já chego lá. A gente vai se empolgando, eu vou me atropelando. Mas pode falar, porque eu acho uma coisa assim tão rica, Simone, que é essa questão do ritmo, né? Sim, Porque na semana passada a gente também falou das luas, né? A sim. interferência da lua no plantio, que isso migra também para nosso fundo, né? A gente tem esse cenário, esse pano de fundo que é a Carla Guedes entrou aqui também, é essa questão mais da antroposofia, Uhum, né, que vai falar dessas influências cósmicas e tal. E agora você está uhum, trazendo a questão do tempo e dos rituais também, né? Que uhum, é uhum, como que esse homem ele se conecta a esse outro tempo, que não é o tempo uhum, do uhum. relógio, mas que é um tempo muito maior, né? Que Sim. é esse tempo, essa dimensão da relação dele com o dia, com a noite, com esses ciclos, né? E Uhum, com, você falou das festas também, né? Que as pessoas que gostam do campo, elas também têm afetos na forma de vestir, na forma de festejar, né? Então, são são elementos da cultura do campo, né? sim. Que criam esse ambiente de conexão mesmo. Uma Uhum, pessoa que uhum, tem esse tipo de conexão, dificilmente ele vai se dedicar a um outro tipo de conexão, né? A não sim. ser que seja nesse sentido forçado mesmo. Não, você tem que ir lá, como você mesmo falou, insuflar a periferia de São Paulo, vamos Uhum, dizer, daqui da cidade, uhum, e porque você não pode estar na terra, né? uhum, uhum. E essas pessoas não estão na Terra não é por opção, né? É porque elas não puderam estar mais na Terra, né? A gente vê como é o processo é selvagem, né? Eu teve uma vez que eu voltei depois da pesquisa lá em Vergel, no Horto de Vergel, a Ileide, essa sentada que eu gosto muito, que eu entrevistei, né? Uhum. Que eu cito várias vezes no trabalho, ela falou que a usina de cana-de-açúcar estava em cima deles para arrendar a terra do assentamento. Então, assim, você vê que a pressão é muito grande, né, dos grandes produtores, em que eles entrem para a questão da monocultura, né, para que eles entrem Uhum. nesse mecanismo novamente do sistema capitalista, né, da produção, a produção convencional, né, que não seja de orgânicos. Então, assim, só contextualizando um pouco mais a questão dos assentamentos, eu para chegar no porquê que eles surgiram, eu faço assim um breve histórico, né, que não é a proposta do trabalho, mas eu historicizo um pouco essa questão agrária do Brasil, né? Como ela Uhum. foi sempre desigual, né? Inclusive hoje eu estava vendo o censo de 2017, só atualizando, né? 1% do proprietário de terras no Brasil tem 50% das terras, né? Do país. Então, assim, é totalmente injusta, né? E isso foi desde Desigual, Sesmaí, né? totalmente desigual, as relações de trabalho sempre muito Violento, né? Chega a ser violentas. violento de desigual, né? Não é Sim, só uma desigualdadezinha, né? sim, É, sim. é assim, é gritante, né? É gritante. E uma política pública que seria, assim, das mais baratas, né? Que seria assentar esses homens, né? Que querem ir para a terra e que não precise necessariamente ter ocupações agrícolas, como eu estava contando lá do Zé Graziano, né? Com o economista da Unicamp, ele fala no urbano, né?
Ele fala, Hum, economicamente, não necessariamente os assentamentos precisam ter só ocupações voltadas para a agricultura. Pode até ser um turismo, um pesqueiro, alguma coisa assim, que gere renda para essas pessoas e que distribua mais, com um pouco mais de justiça, esses espaços, né, que estão aí. E então, assim, eu faço essa contextualização da nossa história para chegar lá na década de 80 e falar de como surge, então, o movimento, né, o Sem Terra, o movimento de luta pela terra. E aí, para chegar nesses dois assentamentos que eu fiz a pesquisa, por aqueles critérios que eu já te falei, né, que eu já contei, que era do mais recente, do mais antigo, e da experiência maior ou menor de vida e de trabalho na terra. Conta um pouquinho de como eles organizavam a produção, né? Se era individualmente, cooperativas, se tinham associações, um pouco da infraestrutura dos assentamentos, né? Se tinha Itapeva era mais antiga, então tinha rádio, tinha galpão de festas. Até quando a gente estava lá, a gente participou de festas, né? No uhum, assentamento. Então tinha uma infraestrutura já mais avançada, né? Vergel já era mais começo ainda mais precário, mas tinha algumas construções ali porque era antiga era plantação de eucalipto e a FEPASA, que era a antiga linha de trem, né, que administrava as linhas férreas, ela tinha plantação de eucalipto ali, então alguma infraestrutura tinha. Aí eu conto um pouco dessa estrutura, né, dos assentamentos, e aí eu vou para essa questão de explicar, né, por que eles regressam para esse lugar, que não é só a questão da sobrevivência, né, uso trabalhos que falam, tem um trabalho era até um colega meu lá de Araraquara, que ele foi fazer na Unicamp o mestrado, que ele falava em assentamentos como aquela garantia mínima de casa, comida e trabalho. E ele vai mostrando como pelo menos essas três dimensões são atendidas, né? Eu tenho uma casa, eu tenho uma comida, nem que seja ali na minha horta, e tenho um trabalho que me dá dignidade, né? Que ajuda a reconstruir uma identidade, que não é mais, por exemplo, a do pingaiada, né? Que é uma nomenclatura usada por uma socióloga lá também que pesquisava assentamento, da Unesp de Araraquara, que ela formula essa categoria de pessoas que ela é pingaiada por quê? Porque ele pinga de porteira em porteira, pedindo algum tipo de trabalho em troca de um prato de comida, sabe? uhum, É uma condição subhumana uhum. de vida. Tira toda a humanidade da pessoa, né? A Então, a dignidade, né? dignidade. E você trabalhar na terra é algo que o torna digno, né? Sim. E pela força mesmo do que é você ser um produtor, do que você Uhum, realiza ali naquela conexão, né? E uhum, aquilo o que vem a servir também. Então é muita riqueza, né? E aí, de repente, disso se torna a pingaiada, né? Se torna o exato. pedinte pelo trabalho, né? Porque não Pois é. consegue ter um lugar para ele poder desenvolver o próprio trabalho. Sim, que são esses expropriados mesmo nos relatos que eu ouvi, né, dos assentados. Eu tinha dia que eu saía das casas assim, quase chorando, assim, ao ponto de chorar, porque teve um dia que eu pensei assim, né, nossa, isso a Rede Globo não mostra, porque é uma vida de tanta expropriação. A pessoa, teve um assentado que falou para mim, eu não vou contar o período que eu morei em São Paulo, que eu fui despejado lá da minha casinha, do espaço, porque ia construir uma linha de metrô. E nem direito à indenização ele teve, porque era uma situação meio irregular, né? Essa coisa também do título da terra, do documento, isso é muito Uhum, relativo, né? Com essa lei de terra que a uhum. gente tem em 1850, O você chega lá, raciocínio, onde é que está, né? O raciocínio. é a mesma coisa de falar para os indígenas, né? Você tem o título? Você é dono? Né? O fazendeiro chega e fala: Cartório, em qual tá no cartório cartório? você Tá no cartório? registrou o direito Justa- dessa terra, né? Justamente. Então, assim, aí ele falou que não contou essa passagem, porque senão ele ia chorar. E era coisa assim, de entrar numa fazenda, destocar, tirar o mato, e aí o cara dispensava. Então é uma vida assim de. Esse depoimento que eu falo que eu gosto, do Zé Vicente, que eu faço análise da entrevista dele, ele Uhum, fala que eram 16 irmãos, 11 irmãos, agora eu me perdi, que ele tinha, né? E que ele escuta o pai falar que os filhos nunca iam dar orgulho para ele de trabalhar em São Paulo e voltar para lá com dinheiro.
Com 13 Uhum. anos, ele fica tão magoado, tão ofendido, que ele vai embora de casa para tentar a vida em outro lugar. Então, assim, é tudo que se perde, né? Os vínculos familiares, né? Tanto da Uhum. afetividade. É um processo de desumanização mesmo. Então, essas pessoas são pessoas expropriadas na história de vida delas. E aí que eu saí dessa casa pensando isso, né? Nossa, isso nunca chega para as pessoas, né? O que chega para as pessoas é um movimento, por exemplo, o movimento sem terra de forma criminalizada, né? De Uhum. forma não se vê a luta, né? Se vê distorcida, né? É porque o que caracteriza uma luta, né? São duas frentes que se contrapõem, né? Uhum, Que cada um briga pelo seu interesse próprio, né? É uma uhum, luta, mas uhum. não olha o ser humano, Sim, né? Eu sim. lembro quando eu estive lá no. Não sei se eu acho que eu já comentei isso com você. Eu fui fazer uma apresentação de dança lá no, na escola Florestan Fernandes, Hum, ali, né? uhum. No, como que chama ali? Escola Nacional Florestan Fernandes, Guararema. Em Guararema, né? E naquele dia a gente fez a apresentação e convidaram a gente para passar a noite lá. Mas a gente não podia, eu e as meninas do grupo, a gente não podia ficar. E a gente foi embora. No dia seguinte, na manhã seguinte, a escola estava lotada, né, de estudantes de todas as partes do mundo lá discutir essas Uhum. questões e estudar essas questões, aprofundar. Teve uma chuva de balas para dentro da escola. E a gente não estava mais lá, mas jogaram bomba. Então, é assim, vira um território de guerra, né? Sim. Que substitui a questão da dignidade, do Uhum. vínculo, né? Da religiosidade, do Uhum. conhecer a vida através dessa ótica, né? Uhum. E Uhum. dessa necessidade, porque, na verdade, precisamos hoje, mais do que nunca, né? Precisamos dessa realidade para a gente. A Sim. gente lá na Waldorf Francisco de Assis, a gente tem a honra, eu acho que é uma honra, né? Aliás, não tem só o Jonathan, também tem o Quioteiro também, que é produtor, né? Que também recuperou uma terra do pai, né? Que o pai já estava largando e ele foi lá e falou assim: não, eu vou dar continuidade a esse trabalho, né? Então, assim como o Jonathan, né, que o pai estava querendo se retirar, e ele, não, eu vou dar continuidade a esse trabalho, porque é Uhum. dele que a minha família se sustenta, e todas essas famílias dessas outras tantas pessoas que estão aqui comigo também se sustentam, né? Uhum. Então, e isso que é uma coisa que a gente tem hoje como um presente dentro da escola, porque a gente ali consegue ter uma alimentação que a gente sabe de onde está vindo, né? Isso poderia ser numa escala muito maior do que numa coisa assim Sim. tão pontual como ainda acontece. Porque a Sim. Ana trouxe a história, né? Ela falou lá de 2001. Você também está falando de um período de quanto? Quase 20 anos atrás, É. né? É. É. E na verdade, assim, lá era muito escasso e hoje, para o que a gente tem, também é escasso. E essas Uhum. pessoas nada mais querem do que fazer isso, né? Fazer Uhum. esse tipo de trabalho, que seria Sim. muito valioso, né? Sim. Então, e só se olha através da ótica da luta, da expropriação, do, Sim. né, isso daqui sai para eu poder fazer coisas de maior interesse econômico nesse lugar. Uhum. Então, Uhum. e você desmantela, né, toda uma questão mesmo humana, né, Uhum. de Uhum. cultura, né? Porque não Sim. existe só a nossa cultura, né? Existem várias culturas, né? Com certeza, com certeza. E é disso que, né, a cultura acho que é um conceito muito caro para a antropologia, né? E é atrás disso exatamente que eu vou, né? É essa questão do hábitos, né? Do que para eles dá significado de vida, né? Que é esse trabalho na terra, com mais autonomia, com mais. Então, assim, quando eu falei do tempo, né, como um eixo de análise dessas narrativas,
É o tempo do dia a dia, que é aquela questão de poder fazer o trabalho por tarefa. Um dia está chovendo, eu não vou. Outro dia eu faço o tempo que eu precisar. Eu posso me estruturar em cooperativas, ou eu posso fazer o trabalho individualmente. Então, quer dizer, é toda uma autonomia que eles prezam, né, em ter essa autonomia. Ah, as relações que se resgatam, né, as relações de vizinhança, de Uhum. coletividade, de comunidade. A gente vê essa organização muito forte, né, nos assentamentos. Você pode ver lá na escola Florestan Fernandes como eles são organizados. E Sim, isso é muito, muito muito. organizados, né? É uma característica do movimento, né? Essa organização. Então, assim, eles resgatam tudo isso. São valores que estão presentes nessa para essas pessoas, para esse movimento. E existe, assim, esse preconceito e esse estigma, né, da luta. Tem uma passagem muito engraçada que a minha avó quis ir comigo uma vez no assentamento e ela falou assim para mim, chegando lá perto, ela falou assim para mim: nós não vamos ser recebidos a bala, não, né? Aí eu falei: imagina, o que você Ela está era bem pensando? informada, hein? Aí quando a gente saiu de lá, sabe o que ela falou? Nossa, como eles falam direitinho, eles falam super bem, né? Então, olha a ideia que as pessoas têm pelo que chega, né, da mídia em geral, né? É, é a questão é a questão da violência, da invasão, né? Uhum. Em geral, essas duas concepções, né? E a questão também de que são pessoas assim mal formadas, que não sabem se expressar, selvagens, né? Então, a pessoa que é expropriada, que não tem direito a nada, que vive nessas condições, é como se ela fosse culpabilizada disso. Então, ela vira o selvagem, né? Uhum. E aí, Tuti, voltando na questão do que incentivou essas pessoas para irem para a Terra, né? Eu estava falando da questão do tempo. Esse tempo do relógio, aí eu usei também a questão do tempo como o passado, presente e futuro, né? Isso estruturou esse desejo de retorno à Terra, porque foi um passado de muitas perdas, de expropriação, né? De desejo de ter um outro futuro. E no presente eles estão resgatando isso. E outro aspecto do tempo é a memória, que se despertou quando você se encontra num coletivo. Quando você está num coletivo que tem um passado comum, que são Uhum. esses, né? Que é essa história de vida, de expropriação, de perda, de nunca ter um espaço que pudesse ali ter o elo, né, afetivo da sua família se desenvolver ali, de você permanecer ali, de estruturar a sua vida, você também perde essa dimensão, né, do futuro como algo que te dá segurança, dignidade, uma identidade. Então eu vou usando também essa questão do tempo nesses três aspectos, né? Essa questão da rotina, do dia a dia, que tem mais liberdade e autonomia. A questão do tempo, pensando no passado, presente e futuro dessas pessoas. Como é que o passado acabou sendo o motor, né? Que impulsionou esse desejo, esse sonho de uma terra um dia que seja a deles, né? O espaço deles. E a questão do tempo também, como o tempo que se resgata a identidade no coletivo, porque você retoma a memória. Memórias muito remotas e muito recentes também. Né? Uhum. Remotas até no sentido daquela narrativa bíblica que eu falei, né? Da terra Uhum. prometida, da terra que se espera que seja dividida com mais justiça, quanto também aquele momento que você foi expulso da terra, que você teve que sair pela mecanização, pela tal da Revolução Verde, né, que já começa na década de 60, e aí você então, a partir desse movimento, você fala, como o Zé Vicente fala na entrevista dele, do jeito que eu tô, sem rumo, sem destino, eu vou tentar, né? Eu vou tentar pelo movimento finalmente conquistar um lugar que possa ser o meu lugar, né? Tanto é que ele Uhum. resgata da memória dele também. No dia que eu entrevistei, ele estava fazendo uma plaquinha de madeira escrito Sítio do Zé Vicente. Então, assim, você vê a importância, né, de ter aquele. Eu falei assim, vai ficar esse nome? Ele falou assim, não, quando eu tiver o espaço definido, que ainda não estava definido o lote, eu vou por Alvorada. Porque Alvorada foi um sítio que eu trabalhei lá no Paraná, que eu fui tão feliz, eu me dava tão bem com o meu patrão, que eu gosto desse nome, eu vou por Alvorada.
Então, uhum, esses resgates de memória, né, não tem como, né, essa biografia de vida que acaba sendo uhum, coletiva, né, de uhum. perdas e em momentos de crise, elas voltam. E aí o coletivo passa a poder ser ouvido, né? Foi o que aconteceu no É que ele, movimento. ele, ele extrapola a memória individual, né? Isso não acontece só com ele, Sim. né? Mas acontece com várias pessoas que passam pela mesma história de vida, né? Uhum, uhum. E E aí aí, existe essa identificação, né? sim, sim, sim. Aí quando há esse resgate, é que as pessoas percebem, né? Nossa, nós temos uma história de vida comum, né? O problema não sou só eu. Eu não sou Uhum, culpado por não ter conseguido nada até hoje, né? Eu uhum, vi muito isso na fala deles, né? Eu nunca ganhei para ter um espaço para conseguir alugar, arrendar um pedaço de terra, muito menos para comprar. Então, assim, essa política pública, né, que é a reforma agrária, acaba sendo uma forma além de ser, como eu disse, uma das mais baratas, né, para você promover um pouco de justiça social, né, desinchar as cidades, as periferias, né, ela também é para essas pessoas esse resgate, né? A possibilidade de ser feliz, né? De ter um elo afetivo com a terra. Eu usei o trabalho de um antropólogo também, que é o Carlos Rodrigues Brandão, que o livro dele chama O Afeto da Terra. E ele vai classificar, né, como as pessoas que são empregadas, quanto mais distante o vínculo, como o boia fria, né, como aquele trabalhador volante que pega assim alguns bicos, né, que nunca está não está direto naquele lugar, quanto mais distante e precário é esse vínculo, mais esse elo com a terra se perde, uhum, né? Ele vai se perdendo. Então, assim, quando eles têm na possibilidade do assentamento reconquistar, né, essa identidade, esse espaço, essa paisagem, né, que para eles é a ideal, né, que é o campo, viver no campo, é a partir daí que eles vão poder então estreitar esses laços, né, esse vínculo. E aí eu percebi uhum, que no Horto de Vergel, ao contrário da hipótese que eu tinha de que eram pessoas com menos experiência na terra e que então teriam menos preocupação com técnicas preservacionistas e tal, eu percebi que a passagem deles pela cidade deu a eles uma preocupação com a questão da preservação ambiental, sabe? Eles tinham uhum, algumas ferramentas, eles puderam assim recriar, ressignificar, né, essa volta para a terra. E lá em Pirituba, as pessoas sempre ficaram na terra, nunca deixaram de viver na terra e trabalhar na terra. Só que elas eram empregadas, como eu acabei de dizer, né? Esse vínculo, uhum, ele era muito distante, porque eles eram boia fria, empregado volante, eles nunca tiveram a terra deles. Mas eles entraram na lógica da agricultura tradicional, convencional, né, de uso de insumo químico, de agrotóxico. Então, para eles, nas entrevistas que eu fiz, você viu que tem um capítulo que é sobre as técnicas agrícolas, né? sim, E eu sim, tentava resgatar com eles o que eles conheciam que não fosse isso, né? A técnica convencional, menos preservacionista, né? Não vinha, não vinha. Para eles, assim, não é bom usar veneno, mas não tem outro jeito, né? Precisa uhum, usar. E assim, para minha uhum, surpresa e felicidade, é, hoje, hoje os assentamentos e o movimento, né, o Sem Terra, é o maior produtor de orgânicos, né, do uhum, país. Isso foi em 2001, né, que eu terminei esse trabalho. Em 2007, os assentamentos já passam a fazer essa produção de orgânicos. Então, eu fiquei tão feliz porque eu pensei, nossa, quando eu vi isso depois, né, no futuro, puxa, o que eu falei lá atrás, né, de que se não houver uma reforma agrária que não seja uma reforma também de modo de produção, de uso da terra e do seu trabalho ligado à preservação da saúde do trabalhador, à saúde do consumidor, à saúde da terra e da natureza, né, e do meio ambiente, não vai ser uma reforma de verdade, né? Não adianta só distribuir a uhum, terra. Você tem que colocar essas pessoas numa outra lógica. Eu ouvi isso de um agrônomo lá no assentamento de Pirituba, né? Ele falava assim: eles estão na mesma lógica que expulsou eles do campo.
A sim. mesma lógica pela qual eles foram expulsos e tiveram que abandonar o campo, eles estão entrando, eles estão nessa lógica, né? Então tem que sair dessa lógica. E o agrônomo lá tinha, ele falou para mim que tinha É intenção porque, na de verdade, você produzir. cria um ciclo de doença, né? Porque o produtor que conhece o ciclo, que sai do ciclo, que entra nessa lógica mecanicista, do veneno, ele vai ficar doente. Ele vai ficar doente, a Uhum, terra vai ficar doente, né? E aí, até ele se ele tiver a oportunidade de restabelecer o vínculo, né? Porque muitos uhum, deles, eles devem sair, devem fazer outros caminhos e depois eles têm que voltar para esse lugar, porque senão eles morrem, né? Por um motivo ou por uhum, outro, porque existe uma desconexão. Então, a conexão não é simplesmente você estar na Terra, né? Mas é o modo como você habita a uhum, Terra também, né? uhum, uhum, com certeza, com certeza. E é isso Eu que eu fico percebi pensando, aqui. né? Eu fico pensando em tudo isso, né? Aí a gente estava falando, por exemplo, você falou do tempo, voltando lá na história do tempo ainda, que se chove eles não plantam, que eles têm. Aí eu fiquei lembrando de novo do calendário biodinâmico. E no calendário biodinâmico tem assim, tem dias para plantio, tem dias que é para o produtor não Uhum, fazer nada. sim. Isso dentro de uma ordem cósmica, né? Então não é uma ideia do produtor, não é uma ou uma vagabundagem do produtor, né? Existe Sim, uma coisa muito inteira, né? Ali. sim, Quando sim. ele mesmo decide quebrar essa lógica, em algum momento ele vai adoecer, de uma forma ou de outra, né? Uhum, Só uhum. queria fazer essa pontezinha. Sim, com certeza. Não, mas é muito bem. Você fez muito bem essa ponte, porque é isso, né? É um ciclo, né? Tudo está interligado, né? Se ele não está saudável, na forma como ele está produzindo, plantando e se preocupando, né? Ele vai passar, ele vai vender isso e ele também vai estar nessa lógica individualista, né? Que é um problema também. O que eu percebi lá em Pirituba, que eles estavam na lógica ali já quando eu fui, já tinha quase 20 anos o assentamento. Muitos estavam devendo para o banco, estavam numa baita crise, muitos ainda não tinham nenhuma casa de alvenaria estruturada, porque entraram nessa lógica. A gente tem que ter máquina, a gente tem que comprar veneno. Ah, tinha um senhor que produzia orgânico, eles nem chamavam de orgânico, né? Era outro nome, acho que era ecológico que eles falavam, né? Ele falava assim, quando não querem comida com veneno, o pessoal compra de mim. Aí eu falei, por que o senhor não usa veneno? Porque é caro. Então a resposta dele foi porque é caro. Não tinha essa Aham. consciência, né, dos malefícios, né? Mas ele falava assim para mim: só que eu uso outras técnicas para não vir praga, para não vir bicho, e o meu milho é até mais bonito do que o milho dos outros que usam. E ele produz Aham. tanto quanto. O mato vem lá, eu deixo o mato lá, eu vou tirando, eu vou cuidando, né? Lógico, Uhum. exige mais tempo, dá mais trabalho, mas é muito melhor, né? Porque não vou comer eu veneno e vender comida com veneno. Então, assim, ele falava assim, né? Porque vai, mata o mato, mas mata, mata o mato e mata o resto, né? Tudo por falta de recurso, né? Tanta falta de recurso. Pois é, porque até tem uma passagem aí no texto que o agrônomo fala, né? É uma grande parte do custo de produção são esses insumos e o Uhum. agrotóxico é caro, né? Então, assim, eles gastam menos, acabam muitas vezes não dá certo, né? E vende essa comida aí E o mais que maluco é que há 20 anos atrás, os defensivos agrícolas, eles eram muito menores e assim, talvez menos letal do que o que a gente usa hoje, né, na sim, produção, né? sim. Que, na verdade, acho que teve um aperfeiçoamento disso, né? Dessa, Uhum, desse tipo de veneno que no homem ele não vai perceber em um curto prazo de tempo. Talvez ele perceba num longo prazo, né? Então, quando você vai uhum, lá e uhum, compra a verdurinha, né, com veneno, você fala, não, tá tudo uhum, certo, eu não vou morrer por causa disso, né? uhum.
Mas aí é uma coisa da escala, né? Do tempo também, Sim, né? sim. E você tem notícia, sim, se, por exemplo, se de repente nesse lugar onde os produtores, eles como fala, se declinaram aí para esse tipo de recursos, se teve uma volta, se teve uma retomada, ou se eles enfiaram o pé na jaca e agora é só produção em larga escala, sei lá. Ah, não, aí felizmente eles foram para essa, até como uma orientação do movimento, né? Que então, Hum, como eu falei, eu terminei o trabalho em 2001 e eu falei assim, nossa, foi meio premonitório, assim, porque se eu escrevi assim na conclusão, se eles não forem para uma outra lógica que não seja essa, né, da produção convencional e tal, eles vão ser engolidos, né? E não vão estar preservando, não vão estar. É importante ser uma reforma não só de terra, de distribuição, mas também de cultura, de forma de cultivo, né? De preocupação ambiental. E aí, felizmente, o que? As primeiras. Uma notícia que eu vi agora recentemente, 2007, os assentamentos já estavam nessa linha de produção de orgânico. Hoje os assentamentos produzem orgânico. Aqui no livro tem um depoimento do Delvec Mateus, que é uma liderança do movimento. Já aqui, uhum, no final da década de 90, ele fala que eles estavam indo por querendo ir por esse caminho, que era de sair da comida envenenada, da falta de preocupação ambiental. Então, eles já estavam uhum. começando ali. E em 2007, eles já estavam todos os assentamentos voltados para essa produção de orgânico. Mas Lá em poderia Horto de acontecer, Querjú, por exemplo, desse assentamento falar, não, MST, eu não quero entrar nessa lógica dos orgânicos. A gente quer ser independente de vocês. Poderia ter acontecido isso também, né? poderia. Mas eu acho que houve ali um trabalho de conscientização, de politização, né? Que, Uhum. é, que as pessoas perceberam, né? Que era o caminho que elas deveriam tomar. Porque senão é isso, né? Acaba que, não só isso, né? De ter essa preocupação com a saúde ambiental do trabalhador, do consumidor, mas a questão também perdi o que eu ia falar. Não só a questão da saúde, mas a questão, por exemplo, de outros rumos de comercialização. Né? Começaram a perceber que se ficassem sozinhos, não iam conseguir muita coisa. Então, formaram-se muitas cooperativas, né? Até na Uhum. fala da Ana, quando a Ana falou do trabalho dela, Uhum. que ela fala do sul de Santa Catarina, que ela fez a pesquisa, que tinham muitas experiências com cooperativas, né? E eles começam, então, a formar essas associações e cooperativas, não só de produção, mas principalmente de comercialização, porque é isso que fortalece, né? Então, hoje a gente tem, sei lá, o Armazém do Campo, por exemplo, que está comercializando os produtos do país inteiro que estão dos assentamentos ligados, né, ao Uhum. MST. Então, é uma forma também de comercializar que favorece muito, né? Que eles não estão Sim, porque existe dependentes. toda uma integração, né? Um movimento nacional, né? Sim, sim. Quiçá já da América Latina, né? Porque eu acho que essas coisas, essas ideias, elas atravessam as fronteiras, né? E Uhum, uhum. tanto é que esses jovens que vêm para a escola Florestan Fernandes, eles vêm de outros lugares, então é um pensamento que se expande, que se alimenta também de outras experiências, né? De questões sociais e tal. E isso é Uhum, fundamental, né? uhum, Fundamental. uhum. E essas experiências têm que ser levadas em conta, né? Porque quando eu falo dessas técnicas agrícolas aí, do conhecimento e tal, que eu vou fazer essa discussão nesse capítulo, até eu gosto muito do Boaventura de Souza Santos, né? Aquele sociólogo português, porque ele questiona essa coisa da gente não considerar o conhecimento popular, o chamado senso comum, né? A Uhum. gente tem que considerar também esse diálogo com o que as pessoas têm de conhecimento, com o que elas trazem na sua memória, na sua tradição, né? Que muitas vezes esse tipo de conhecimento foi o que até ali preservou. Se a gente olha para o conhecimento indígena, muitas vezes ele não é considerado científico, acadêmico, né? Mas se dependesse deles, a floresta estava em pé, né? Exatamente. E a gente Exatamente. Porque vem do nosso tem um discurso. outro tipo, né, de relação, não é uma relação de se sobrepor a, né?
É uma relação Uhum. de conviver, né? De conexão, e que não tem separação, na verdade. Acho que para esses Sim, povos não existe sim. separação do homem com a natureza. Muitas vezes os homens falam, né? Olha que a natureza é linda, né? Olha essa Uhum. natureza. E não se Uhum. integram eles mesmos nessa natureza, Uhum. né? Eles Justamente. entendem que eles são um corpo à parte. Ele é um ser de um conceito que se sobrepõe a e que está aí para dominar e juntar, né, Uhum. o indicador com o polegar. Então, e aí, para essas outras culturas, né, tanto para o homem do campo como para um índio, eu não gosto nem de usar essa palavra índio também, eu acho muito esquisita, mas o indígena, vamos dizer, né, ele não tem cisão, né? Não Uhum. tem Uhum. cisão. E a gente, infelizmente, a gente vive numa sociedade adoecida, né? E não Uhum. tem nem extensão de olhar para entender esse outro lado, né? Porque Uhum. não se reconhece nesse lugar, né? Uhum. O homem urbano, muitas vezes, dependendo de como ele se transforma nele mesmo, vai, como ele se alimenta, como ele se educa, como ele se constrói, a palavra é construir, ele não tem a percepção, por isso que eu falei lá no comecinho, acho que a gente perdeu aquela primeira, mas estão retomando, né? Essa tua visão sensível sobre essas relações, né? Que não é simplesmente olhar o homem e a terra, mas é perceber essa integração, perceber essa Uhum. conexão e que eles e a gente também tem uma relação, a gente também tem essa conexão, né? Que é o que a gente se Uhum. aproxima, por isso que a gente está aqui hoje, porque a gente sabe, entende e se alimenta disso que a gente sente que é importante, né? Uma forma da gente se nutrir, né? A Uhum. nutrição ela sai só do comer, né? Mas o que está agregado a esse alimento, né? Quais as forças que estão agregadas a isso que eu consumo? Por isso que a gente assim cuida muito, né, das relações, porque Sim, eu comer o pão de uma pessoa que eu sei que faz aquele pão com amor, sim. meu, é muito diferente É de eu pegar verdade. um pão industrializado e colocar na minha mesa, porque eu É tô verdade. eu tô consumindo, né, Uhum. não só o Uhum. pão, mas o Uhum. afeto. Eu estou consumindo Uhum. tudo o que vem naquela cadeia e até onde a gente pode alcançar, né? Sim, sim. Da mesma forma, quando a gente compra né, a produção do Jonathan, conhecendo o Jonathan, sabendo o trabalho que ele faz, né, toda a rotina dele, o amor que ele tem por aquele espaço, pela produção, por cada planta, né, que ele vê crescer, nossa, é outra dimensão, né? E quando a gente compra um produto também lá do Armazém do Campo, que a gente sabe que veio desse movimento, dessa luta, dessa Sim, dificuldade, né, de ter conseguido um espaço, é outro tipo de consumo que a gente faz, né? exatamente. Querida, Então, olha, eu assim, eu quero acho que agradecer você, Stella Zanqueta, André Paz, Ana Oliveira, a família Garcia, ao ah, Tomás, que encheu a gente de coraçãozinho. A live vai daqui a pouquinho, mas ó, tem 1 minuto e 25. Eu vou deixar para você fazer o teu fechamento e dizer tudo o que você acha mais importante colocar agora. linda. Ah, a Estela é minha sobrinha também. Só a Ah, família já lotou. Só a família já lotou a live. Quase que não cabe na sala. cabe todo Ai. mundo. Ah, Tuti, eu acho que é isso. Eu quero agradecer, né, a oportunidade. Eu estou gostando muito de ouvir as pessoas que têm vindo aqui falar. Essa rede, né, que você estabeleceu com essas falas. Acho que a gente está se descobrindo, está estreitando Hum, vínculos. Eu acho que é a oportunidade da gente até resgatar mesmo em nós, né, a nossa história de vida. Hoje, dando uma lida no texto, eu fiquei tão feliz. Eu falei assim, nossa, até que tá. Até que foi legal, foi assim, foi muito ó, gratificante. 3 segundos agora. Tá bom, beijo, beijo. Bom fim de semana, Beijo grande. agradeço, Beijo viu? para todo mundo que Beijo veio. para todo mundo. Que Tchau. bom que o Ayrton Krenak também pensa igual a gente. Verdade. 50 no domingo. 50 no domingo. Não dá para ser outro, né? Falando tudo isso, não dá para ser outro. Ai, ai.
Valeu, viu? Simone, obrigada. Obrigada.